Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês que mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E o interessante é que justamente que quando a gente analisa aqui os balanços das empresas, cada balanço tem uma característica totalmente diferente da outra. Por quê? Porque as empresas têm características diferentes desde o ramo de atividade e até mesmo quando você pega empresas do mesmo ramo de atividade, elas acabam se diferindo ali na maneira como as coisas são conduzidas, né? E aí, dentro de todos esses ramos de atividade, a gente vai ter que pegar o balanço e tentar entender o balanço dessa empresa conforme a característica dela, né? Exemplo, quando a gente trata de uma indústria, da indústria, é natural você esperar ali um capital de giro mais robusto, máquinas, equipamentos ali na parte do imobilizado, também um valor significativo, né? Aí quando você pega uma empresa comercial, você já bate o olho ali no estoque, você já sabe que o estoque ele tem que ser relativamente alto dentro de uma empresa comercial, né? E aí, naturalmente, você pega um banco, o banco já não vai ter a figura do estoque, enfim, cada empresa é uma característica diferente. E no caso da empresa que nós vamos analisar hoje, ela também tem as suas peculiaridades. Mas antes de falar da empresa que será analisada hoje, quero agradecer aqui os nossos inscritos que mandaram a sugestão, né, que nos pediram a análise dessa empresa, que são aqui a OLV Ladgan e também o PQDT Brigada, né? Então é o nome que vem lá no YouTube pra gente aí, mas quero agradecer imensamente aí a sugestão que vocês vão nos passando, então a gente vai tentando retribuir aí esse carinho de vocês, levando essas informações até vocês de acordo com a solicitação, né? Então quero agradecer imensamente aí as sugestões que vocês têm nos passado, espero sempre estar correspondendo às expectativas de vocês, né? E no caso da empresa, mas caso vocês queiram outras empresas, não tem problema, basta entrar aqui, ó, Silas Degraf, entra aqui no canal Silas Degraf e manda a sua sugestão e aproveita, faz a sua inscrição, dá o like, ative a sinetinha das notificações aí para estar sempre recebendo as informações que nós vamos disponibilizando. E com isso também nos ajuda bastante aqui no crescimento do canal, que graças a vocês o canal vem crescendo gradativamente, aí, né, devagar, aos pouquinhos, mas vem crescendo, e isso aí que é importante, graças a vocês, e espero estar sempre correspondendo a essa expectativa de vocês. Mas nós vamos falar hoje da Bradespar SA, Bradespar, né? Então, naturalmente que a gente tem que fazer toda essa pesquisa para saber o que é a Bradespar, né? Então, a princípio, assim, quando você olha a Bradespar, você acha que é o grupo controlador do Bradesco, e não é, A Bradespar, ela surgiu no ano de 2000, ela saiu do Bradesco, né? Então imagina o seguinte, que o Bradesco também tem toda dentro da sua estrutura a sua parte de investimentos em outras empresas, né? E aí faria parte do balanço do Bradesco. Mas aí você faz uma separação do balanço do Bradesco e cria uma outra empresa. E essa empresa é uma empresa só de participações, só de investimentos em outras empresas. Então, a Bradespar. Então, a Bradespar é um pedacinho que saiu do Bradesco que se transformou numa empresa. Então, ela não é dona do Bradesco. Pelo contrário, o Bradesco é que é dona dela, né? E aí, então, o que a Bradespar faz? Surgida no ano de 2000, como esse desmembramento, para fazer a participação em investimentos em outras empresas. Esse era o objetivo principal, e tanto é que se você olhar nas notas explicativas, tudo, você vai ver lá que é o objetivo principal, participação em outras empresas. Só que daí, na sequência, a Bradespar acabou focando em uma empresa só, que é a Vale, né? Hoje, a totalidade dos investimentos da Bradespar está na Vale. E a participação da Bradespar na Vale hoje equivale a 5,7% no capital votante nas ações ordinárias da Vale. Quer dizer, agora só tem ações ordinárias, que antigamente ainda tinha preferencial e ordinária, agora só tem as ações ordinárias da Vale. E a Bradespar é dona de 5,7% da Vale. Portanto, a Bradespar é uma empresa que depende da outra empresa. Se a outra empresa dá resultado, a Bradespar tem resultado. Se a outra empresa não dá resultado, a Bradespar não tem resultado. E aí é onde que entra os ganhos, como a gente vai ver no balanço. Os ganhos da Bradespar vêm através do quê? Da equivalência patrimonial. À medida que a Vale cresce, a participação da Bradespar vai crescendo. Então, nessa equivalência patrimonial, a Bradespar vai crescendo e vai tendo suas receitas. E aí, o dinheiro que faz girar toda a Bradespar vem através do quê? Dos dividendos. Portanto, se a Vale apresenta lucros,
e distribuir dividendos, o dinheiro entra para a Bradespar. Se a Vale apresenta prejuízo e aí, consequentemente, não tem dividendos, não entra dinheiro para a Bradespar. Então, é uma empresa que ela é totalmente dependente da Vale. Então, quando você comprar ações da Bradespar, você está comprando ações de uma empresa que está investindo na Vale. E que se a Vale ganhar, a empresa vai ganhar e, consequentemente, você vai ganhar. Então, é mais ou menos por aí que a coisa funciona. Mas para que a gente possa entender como que funciona esse balanço, como que funciona a estrutura da formação de resultado da Bradespar, eu trouxe para vocês aqui o balanço de 2018, 2019 e 2020 e também agora do terceiro trimestre do ano de 2021. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Bradespar S.A. referentes aos exercícios 2018, 2019 e 2020 e também as informações do último dia 30 de setembro de 2021, fechando o terceiro trimestre de 2021. Antes até de analisarmos qualquer empresa, então é interessante saber um pouquinho o que é essa empresa, como que ela funciona, quais são suas características, e é naturalmente que os números apresentados dentro das demonstrações vão estar adequados a essas características. Então, ao entendermos o que é a empresa, a gente vai poder entender o que os números querem nos dizer, né? Então, pegando uma empresa da Bradespar, que, como a gente falou, é uma empresa de participações em outras empresas, então o que uma empresa dessa que geralmente tem? Tem dinheiro, né, caixa equivalente, tem contas a receber, esses contas a receber aqui geralmente vão ser dividendos que ela tenha para receber, não vai ter estoque, outros créditos até pode ter pequenos valores a receber no curto prazo, vai poder ter também aqui valores a receber no longo prazo, e aí o peso pesado nessas empresas vai ser aqui, essa linha, ó, investimentos. O que são esses investimentos? São todas as participações que ela tem em outras empresas. Naturalmente, que uma empresa dessa não vai precisar de barracões, máquinas, equipamentos, então o seu imobilizado vai ser muito baixinho. E o intangível também pode ter aqui o registro de marca, pode ter qualquer valor que ela tenha de natureza incorpórea, né? Mas também nada significativo, né? Então é isso que uma empresa dessa aqui vai ter. Então agora sim, entendendo que a Bradespar tem, a gente vai conseguir entender os seus números. Total do ativo, qual é o patrimônio, tudo aquilo que existe dentro da Bradespar? 10 bilhões 634 milhões, sendo que desse valor, 9.844, 92,6% desse valor, são as participações que ela tem em outras empresas. E o seu capital de giro relativamente baixo, até porque não há necessidade de ter um capital de giro alto, né? 564 milhões, 5,3%. Fechou 2018 com 459 milhões em dinheiro, caixa, banco, aplicação, e 105 milhões a receber. Já para o ano de 2019, há um pequeno recuo aqui para 10 bilhões 106 milhões, permanece que 92,5% de representatividade em investimentos e o capital de giro 5,5%, totalizando 554 milhões. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa, 201 milhões, e aumentou aqui o contas a receber, 353 milhões. Já para 2020, aí aumenta, vai para 11 bilhões 297 milhões, os investimentos aqui pulam para 10.691, agora 94,6% do que ela tem são investimentos, né? E aí nós vamos ter aqui ativo circulante, capital de giro 3,7%, 415 milhões, o seu caixa reduz para 62 milhões, né? E aí nós temos aqui o conto receber 352 milhões. Já para o ano de 2021, aí ela dá um salto, vai para 14.587 com 11.832 de investimento. Só que agora a representatividade cai para 81,1. Por quê? Porque olhando aqui o ativo circulante, vemos o salto que ele dá, ele vai para 2 bilhões 591 milhões. E aí o caixa equivalente 2 bilhões 555. E aí por que entra tanto dinheiro? Entra tanto dinheiro referente a dividendos que a empresa, que a Bradespar recebeu ao longo desse ano de 2021. Então, com a participação que ela tem na Vale, os dividendos que a Vale pagou, então esse valor todo entra aqui no caixa da Bradespar. Então está aqui o comportamento, né, do funcionamento do ativo da Bradespar.
Já o passivo, o que nós vamos ter aqui? Uma dívida total de 674 milhões, 6,3%, sendo que essa dívida aqui ela vai ser o quê? Outras obrigações, né? Até mesmo dividendos que ela vai ter que também distribuir, ou debênture que ela lance, alguma coisa nesse sentido, e são as únicas dívidas que ela tem. Ela não tem dívidas com fornecedores, ela não tem empréstimos e financiamentos, né? Não busca empréstimos e financiamentos para fazer os seus investimentos, né? Então, aí no ano seguinte, a dívida cai para 545 milhões, 5,4%, aí a dívida cai apenas para 43 milhões, praticamente nada de dívida, perto de um patrimônio de 11,297, né? Então uma dívida muito pequena, e agora nesse ano a dívida permanece pequena com 40 milhões, 0,3%, olha só, tem um patrimônio de 14,587 e deve apenas 0,3% desse valor. Então, praticamente uma empresa que não tem dívidas, né? Agora vamos ver os resultados. Aí também, quando eu digo que a gente tem que entender as características, a Bradespar ela não tem aqui uma receita de venda e, consequentemente, não tem custo de mercadoria vendida. O que ela vai ter é uma receita de equivalência patrimonial. Então, toda a equivalência patrimonial, de acordo com as variações verificadas no patrimônio da investida, que no caso deles é a Vale, né? Então essa equivalência patrimonial entra aqui como uma receita, 1 bilhão 520. No ano de 2019, aí apresentou uma queda de 300 para 358 milhões, negativo, né? A equivalência patrimonial. Por quê? O que acontece com a questão da equivalência patrimonial é o seguinte: se a Vale ela começa a ter uma valorização, né? Desculpe o trocadilho, aí a Bradespar vai ter um ganho de equivalência patrimonial. Se a Vale apresenta uma desvalorização, aí ela vai ter um resultado negativo. Então aqui houve uma valorização da Vale e aqui uma desvalorização, tá? E aí naturalmente que essas desvalorizações estão ligadas à atividade da Vale e não à atividade da Bradespar. Aí já para o ano de 2020, aí novamente ela volta a ter uma equivalência patrimonial positiva de 1 bilhão 506 e agora em 9 meses do ano, 5 bilhões 159. E por que toda essa valorização? Porque a Vale também, além de ter crescido com a questão da variação cambial, né, do dólar ter subido e da demanda pelos minérios, então com o crescimento da Vale, aí a Bradespar acaba participando desse crescimento aqui. Então, consequentemente, não tem custo. Ela tem a despesa operacional do seu funcionamento. Aí ela tem também os seus resultados financeiros, né? E aí ela fecha aqui com o seu resultado antes dos impostos, e aí naturalmente que o imposto sobre o lucro ele já foi tributado, né, pela própria Vale, porque aí entra naquela discussão da tributação de dividendos, que não existe a tributação de dividendos. Então, como já houve uma tributação lá na Vale, então não existe uma tributação novamente de lucro aqui, que senão haveria a questão da bitributação. E com isso, então, o lucro da Bradespar em 2018, 1 bilhão 190, um prejuízo em 2019 de 403 milhões, um lucro em 2020 de 1 bilhão 467 e agora em 9 meses do ano já acumula um lucro de 5 bilhões 118 milhões de reais, né? Então, está aqui o comportamento dos resultados da Bradespar. E aproveitando, trouxe aqui para vocês também esse quadrinho, esse gráfico aqui mostrando o comportamento das ações da Bradespar nos últimos 5 anos. Então eu trouxe aqui lá desde o final do ano de 2016, quando cada ação da Bradespar, a BRAP4, né, que é a preferencial, ela estava valendo na época R$ 13,72. E aí ela começa todo o processo de subida, vai subindo gradativamente ali a cada exercício. 2019 vai para 2020, chega até R$ 36,00 em 2020. Aí em 2020, como todas as demais empresas tiveram aquela queda ali, que você vai ver um V mais aberto ali de queda, que foi justamente a época da pandemia, mas a pandemia ali em março de 2020, ela já consegue se recuperar. E aí ela atinge o seu ponto alto lá com praticamente R$ 67,00, R$ 68,00 cada ação. E aí ela permanece nesse patamar por um período ali durante o ano de 2021, porém, a partir de julho, assim como diversas empresas da Bolsa, aí tiveram toda essa queda aqui, fechando agora, no último dia 26 de novembro, com R$ 48,82 o valor de cada ação da Bradespar.
Agora, anoto ali do lado para vocês também o valor patrimonial. Cada ação em relação ao patrimônio custa 37,01. Portanto, 37,01 o valor patrimonial, 48,82 o valor de mercado da Bradespar. Tá, então, analisado o balanço da Bradespar SA e também agora você já sabe o que é a Bradespar, como que funciona a Bradespar, né? E aí, como eu havia falado que ela é totalmente dependente da Vale, né? Então, naturalmente que ela fica sujeita, por exemplo, a quando nós tivemos lá as tragédias lá de Mariana, Brumadinho, né? Que a Vale foi lá para baixo, as indenizações altíssimas, enfim, aquela situação toda, naturalmente que a Bradespar sente a pancada. É ela que vai sentir a pancada porque ela depende da Vale. E aí, naturalmente, quando a Vale começa a aumentar as suas vendas, as suas exportações, com valorização cambial, e aí até a valorização do minério de ferro, como é o caso quando existe o aquecimento da economia chinesa, e aí o preço das commodities sobem, o dólar sobe, então daí naturalmente que a Vale ganha, e aí o que acontece? A Bradespar ganha. Então é uma empresa que depende muito desse comportamento da Vale, fica ali torcendo para que a Vale consiga ali acertar o seu caminho. Mas na verdade, isso aí está muito relacionado àquilo que a gente sempre fala aqui no canal, que a gente fica aqui na torcida pelo sucesso das empresas, porque todas as empresas, principalmente as SAs que têm os investimentos, a compra de ações aqui através dos investidores e de todos nós de uma forma geral. Então o que nós queremos? O sucesso da empresa, porque a empresa tendo sucesso, quem nela acreditou, comprou as ações, naturalmente vai ganhar. E além disso, uma empresa indo bem gera desenvolvimento, gera renda, gera emprego, gera todo um andamento da economia que faz bem para todo mundo, que nós mais precisamos, né? Principalmente nesses momentos que a gente está sentindo aí que a economia está bem debilitada. Então nós estamos aqui na torcida para que as empresas vão bem e para que a economia nossa vá bem, e aí, consequentemente, todos nós possamos também ir bem. Mas, independente de qualquer coisa, nós temos que fazer a nossa parte, ter disciplina, vir investindo gradativamente, passo a passo ali, construindo o nosso patrimônio. Então nós temos que fazer a nossa parte, não é só ficar esperando que a economia melhore. Não, nós temos que fazer a nossa parte também, né? Nós somos agentes de transformação também, então nós temos que fazer a nossa parte, como vocês estão fazendo, comprando aí as ações, investindo aos pouquinhos aí, né? Então vai no passo a passo, que aí, consequentemente, você vai formar o seu patrimônio, e ao formar o seu patrimônio, você futuramente vai ter uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.